O Internacional corre contra o tempo para reforçar o time do técnico Eduardo Cudê. Enquanto isso, o argentino aponta algumas carências do Grupo Colorado para que nos próximos dias, pelo menos até o dia 2, ao menos um zagueiro e um lateral direito cheguem para reforçar o elenco que vai disputar as oitavas de final da Libertadores. Tem alguns jogadores que já foram até mesmo oferecidos e são conhecidos do argentino. Enquanto isso, Bruno Henrique é aguardado no bid para essa quarta ou até quinta-feira e o treino vai dando indicativos de quem Cudê terá à disposição contra o Cuiabá. Vamos falar sobre tudo isso? Então fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Bora falar do Internacional e atualizar as informações aí do nosso clube que tá treinando no CT Parque Gigante agora nessa manhã, né? Com portões semi-abertos, né? Aquela boa e velha conhecida, já que a gente almoça, já fala pra você sempre, né? Abertos 10, 15 primeiros minutos ali, depois sai na hora do aquecimento, os repórteres são convidados a se retirar e aí a gente não sabe mais de nada, pelo menos na visão, né? A gente vai ter que buscar informações que com certeza vão estar no vídeo da tarde, né? Por isso que eu sempre te peço, te inscreve no canal, porque pela manhã e finalzinho da tarde tem conteúdo novo aqui e aí a gente vai falar muito do Colorado. Também vou te pedir para tu entrar em kto.com, fazer o teu cadastro e aí usar o cupom Ernest, porque com o cupom Ernest tu ganha 20% de free bet. Por exemplo, hoje dá para botar uns pilinhos no bolso e dar uma secadinha, né? Tem semifinal da Copa do Brasil, Grêmio e Flamengo, e aí sempre é bom, né, a gente pegar e jogar contra o Grêmio e de repente botar até uns pila no bolso na conta do sueco, beleza? Vamos lá, vamos falar rapidinho sobre o treino, tá? Algumas novidades que confirmam até o que eu já tinha trazido no conteúdo de ontem. O Luiz Adriano está de volta. O Luiz Adriano normalmente já voltou a treinar, né, depois de o falecimento da sua mãe. Então, ele teve sexta, sábado, domingo, segunda e terça de folga, 5 dias. A partir daí faz um trabalho de recondicionamento físico para também estar à disposição do Eduardo Cudê no final de semana. Tem o Pedro Henrique, tem o Maurício, que também treinaram normalmente, porque por que eu sempre falo do Pedro Henrique e do Maurício, né? Mesmo eles liberados do departamento médico no início da semana. Porque quando volta, né, da lesão, quando volta de algum trabalho específico para curar lesão, os médicos e o departamento de fisiologia e tudo mais ficam de olho, né? E aí, tá sentindo alguma dor? Tá tendo algum problema para adaptação ou para readaptação depois do período que tu ficou fora e tal? Então, como eles não estão tendo, vale desse destaque para vocês. Aí, então, Maurício e Pedro Henrique se credenciam normalmente, né, para estarem também entre os relacionados. Daí tem o Vitão, que também voltou a trabalhar normalmente, estava com gripe, né, na segunda e na terça-feira, também então está à disposição. Se tu pegar no total do grupo, se a gente tiver o Bruno Henrique no bid mesmo entre hoje e amanhã, e essa é a expectativa da direção colorada, o Cudê vai ter o time inteiro à disposição. Porque o Ener Valencia, por mais que tenha trabalhado hoje também com corridas e um trabalho mais específico, pelo menos quando os repórteres conseguiram estar atentos, né, conseguiram estar ali assistindo ao treinamento, o Ener Valencia também não preocupa, ou seja, vai estar à disposição do Cudê. Eu falei ontem sobre a questão do Cudê com o Luiz Adriano, mas também tem do Ener Valencia com o Luiz Adriano, mas também tem a questão do Pedro Henrique com o Luiz Adriano, para fazer um ataque bem móvel nesse sentido pelo lado direito, com o Maurício também compondo no meio campo. Vai ser certamente um jogo de muitos testes, não só testes, mas assim, questões de o Cudê entender se o jogador XYZ consegue fazer aquilo que ele espera ou aquilo que ele quer a partir do seu método de jogo. Vou te dar um exemplo. Lateral direito e zagueiro. O Cudê já disse para a direção, por exemplo, que nós precisamos de mais um no mínimo
para ser o reserva do Bustos e para ser uma opção além dos 4 que temos. Porque o Igor Gomes, que estava jogando de lateral, vai jogar de zagueiro. Então teremos Gabriel Mercado, teremos o Vitão, teremos o Nico Hernandes e teremos o Igor Gomes. Precisa de mais um. Porque, por exemplo, esses dias a gente só tinha 3, né? Tinha 2 titulares e 1 reserva. O Vitão estava no terceiro cartão amarelo e o Moledo teve a suspensão por doping, né, junto à Comebol. E essa suspensão ela não vai ser revista, tá? O que vai acontecer? O próprio Moledo, eu já falei sobre isso em alguns outros momentos, mas de repente a galera que está assistindo aqui não pegou. O Moledo já admitiu para a direção do Inter que usou o remédio que tinha, sim, né, a substância proibida. Era um remédio para a questão de emagrecimento e de ganho de massa muscular e que também aumenta um pouco da performance e é proibido, né, pela comissão aí de doping já desde sempre. Tomou por si, o Inter já sabe disso, então dificilmente vai reverter essa posição. E aí, como o Kudê já apontou que precisa de um zagueiro, precisa de um lateral direito, por exemplo, até lateral direito, né? O Juliano Machado, da Rádio Inferno, já deu também essa informação, né? De que o Rômulo tá jogando de lateral direito para o time reserva quando precisa, né? Porque já jogou assim no Chile e tal. Os empresários dos jogadores que já trabalharam com o Kudê estão oferecendo atletas para o Inter, né? O Lucas, por exemplo, trouxe a informação, o Lucas Colar, né, trouxe a informação que o Hugo Malo, um espanhol que era capitão do Celta de Vigo, inclusive, foi oferecido para o time do Kudê. E aí vai junto ao que a gente já sabe também nos bastidores, né? O Inter está indo atrás de jogadores mais experientes, jogadores que são líderes natos ou líderes normais de vestiário, caras que podem agregar também como capitão e crescer o nível de mentalidade do time. O Inter quer muito isso, por isso que veio o Bruno Henrique, por isso que veio o Arangues, por isso que veio o Ener Valencia. Então, são jogadores que ainda, obviamente, têm lenha para queimar, né? E não são caras que estão no final de carreira. São caras que, muito pelo contrário, né? Tem não só a lenha para queimar, mas que tem a inteligência cognitiva de vestiário, inclusive também de campo e principalmente de campo, tá? Então, fica essa questão aí. O Hugo Malo tá livre no mercado. Ele jogou no Celta, tá livre no mercado e o último jogo que ele teve é em maio. E aí isso também é uma questão que me pega, tá? Isso que me pega. O pessoal, por exemplo, da Revista Colorada já apontou o Lucão, do Guarani. Joga a Série B pelo Guarani. Também oferecido, né, para o Internacional. O Lucão, por exemplo, é mais novo, tem menos de 30, tem 27, 28, se não me falha a memória. E esse jogador daí em atividade chegaria mais fácil do que, por exemplo, o Hugo Malo. Até porque nós já temos 7 estrangeiros. O Lanzini, por exemplo, foi descartado pelo Inter porque nós já tínhamos os 7 estrangeiros. Está indo para o Racing agora, né? Do São Lourenço para o Racing. Então, vale destacar essa questão. Jogador chegando aqui agora e principalmente para a questão da Libertadores tem já de estar em atividade. Dificilmente nós vamos pegar um cara que jogou a última vez em maio, porque já tem o Bruno Henrique, por exemplo, que também jogou em maio e precisa de carga de trabalho para poder estar à disposição e jogar aquilo que se espera, né? E vale destacar, o jogo da Libertadores é o foco. O foco é 1 e 8 de agosto. 1 e 8 de agosto. Passar da Libertadores significa dar mais um tempo de trabalho, vamos dizer assim, de tranquilidade para o Kudê, né? Porque sair da Libertadores vai bater naquela coisa, não deveria ter trocado o Mano, o Kudê não fez nada de diferente, e agora o Inter vai jogar por laranja o ano inteiro. Vale lembrar, o Inter está a 17 pontos do líder do Brasileirão, que é o Botafogo. Então, a gente tem, obviamente, né, de passar na Libertadores, fazer a vaga ser garantida, né, para as quartas de final e aí ter uma tranquilidade de 1 mês de trabalho. Vale destacar a última coisa aqui para a gente não ficar muito longo o conteúdo. A janela de transferências do Internacional fecha um dia depois das oitavas de final. Ou seja, dá para trazer jogador? Dá. Mas se trazer, por exemplo, no dia 2, ele não joga as oitavas. Então, para trazer um jogador que jogue as oitavas, tem que ir até antes do dia 1º.
porque tem também de mandar a lista de trocas junto à Conmebol. Tu vai ali no dia 31, por exemplo, tu manda e aí paga uma multinha e tal, no normal, mas no dia 1º, quem não jogou ou quem não chegou, não joga as oitavas da Libertadores, daí só as quartas. Entende? Então, o Inter corre contra o tempo, como eu falei no início do vídeo, para a questão, né, de tentar reforçar o time do Eduardo Cudê, beleza? Não te esquece, a Mais Ágil também é minha parceira aqui no canal. Em menos de 24 horas ela libera o saldo do teu FGTS. Tá o link aqui na descrição e tu pode trocar uma ideia com eles lá no WhatsApp da empresa. Mais Ágil em menos de 24 horas e tem até relatos de gente com 40 minutos, 45 minutos de papo com a Mais Ágil, já tava com o dinheirinho na conta depois bem tranquilo, beleza? É teu, é teu. O valor tá lá, é teu, é só tu pegar e aproveitar. Tranquilo? Um forte abraço, a gente se fala. Tchau!